10h14. Nosso assunto agora é perspectiva por parte do empresariado para o cenário econômico em 2023. Para isso, a gente está em contato com a Silvia Queiroz, ela que é a presidente do LID Campinas. O LID, que é já um nome forte, né, em todo o país, na nossa região não é diferente, que é um grupo, né, de líderes, de empresários que se uniram aí para somar esforços e buscar alavancar a economia. Silvia, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Um ótimo dia para você. Obrigada, André. Eu que agradeço a oportunidade de trazer e conversar um pouco com uma visão positiva do futuro, que eu acho extremamente importante. Peço desculpas se tiver alguma interferência, mas hoje estou num local de acesso de internet um pouco fluida, mas acho que vocês estão me ouvindo, correto? Sim, está muito bom o áudio para a gente. A gente até comenta, viu, Silvia, que a gente sempre trabalha aqui no jornalismo com escalas, né, de plantão. Então, uma turma folga, outra trabalha. E nessa semana do Natal para o Ano Novo, muitos lugares fecham, professores de universidades, né, também estão nas suas férias. Então, a gente sempre busca as entrevistas sabendo dessa dificuldade dos entrevistados, né? Então, a gente agradece. E quem nos acompanha em vídeo, observe, inclusive, a Silvia dentro de um veículo, né, em uma área externa para conseguir o sinal, mas aí a dificuldade é do sinal da internet, não é a nossa, né, Silvia? Nem a nossa, nem a sua, claramente. Mas você disse uma palavra importante: visualizar de forma positiva, né, expectativa pro ano que vem, nesse cenário econômico, com essa transição. A gente vem do ano muito carregado, né? Vamos excluir as outras áreas, né? Mas vamos focar nessa área econômica política. A gente vem num ano muito carregado em função de toda a eleição, de todo o processo, na verdade, das eleições, e mesmo pós-eleições também vem com, né, essa carga, né, ainda da política atual, do governo atual, com o governo de transição, né? E agora a própria Brasília já em efervescência nessa situação pré-posse. Mas com relação às perspectivas, né, como o LID tem observado o cenário econômico, logicamente que a gente não pode excluir já essa tendência do secretariado e dos ministros, né, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Quais são essas principais expectativas? Bom, em primeiro lugar, você mencionou bem que foi um ano tenso por conta de eleição. Eu acho que nós nunca vivemos uma situação como essa. Não é exclusivo do Brasil, é do mundo, né? Então, as eleições tomam esse radicalismo porque as pessoas estão muito radicais nas suas posturas, né? Mas, enfim, vamos falar de Brasil. Brasil viveu isso, mas também lembrem que nós estamos vindo de uma pandemia mundial, local do Brasil, muito dura. E durante esse tempo fomos afetados na produção, no desemprego. Então, assim, para nós como empresariado, as empresas que estão dentro do LID, que são empresas de grande porte, exportadoras, multinacionais, importadoras, enfim, nós estamos vendo de uma forma positiva 2023. É uma tendência de crescimento. Medos, inseguranças sempre vão existir no início de um governo, mas no empresariado que está no nosso entorno, não existe o negativismo, tá? Existe uma visão com um pé no chão das mudanças que vão chegar, mas positivo, tá, André? Então, eles estão vendo como que o Brasil vai crescer. Mesmo nesse final de semestre, inclusive, temos um novo filiado, não vou ainda falar o nome, mas tem empresas americanas chegando na nossa região, tá? Então, não é que, que medo, não quero mais investir no Brasil. Não, existe realmente uma visão positiva do que vai acontecer no Brasil, tá? Uhum.
Agora, o governo, a gente, logicamente, quando se trata, você disse assim, são grandes empresas e multinacionais, e essa mudança de projetar a, a economia mesmo não é da noite para o dia, né? Porque é todo um processo enquanto se fala de, principalmente, indústria, né? O empresário vê lá na frente, não vê no mês seguinte, porque tem que ter a cadeia, né, da contratação, do aumento, às vezes, de maquinário, de turno e tudo mais, para se crescer, para projetando aquele crescimento já lá na frente. E como isso é trabalhado, né, já no próximo ano, já tem essa expectativa, ou virando esse novo governo, em 2 anos a situação deve melhorar, até mesmo que a gente observa a própria Covid, a pandemia, lembrando que a gente tem essa pandemia, como você bem mesmo citou, né, em queda, felizmente, aqui. Em queda que eu digo em nível global, porque tem uma oscilação para cima, uma para baixo, né, a gente está tendo que conviver com isso. A gente tem aquele cenário, infelizmente, ainda de guerra na Ucrânia, que muito impactou naquele começo, e as empresas multinacionais tiveram que lidar com isso, né, E aprender, energia, né, né? a lidar com isso. E como que é essa questão da política com a economia? Tá. Veja só, existe sempre, quando inicia um governo, um entusiasmo que afeta, que nem você falou, tudo leva um tempo. Porém, se vocês observarem, qualquer notícia ou qualquer expectativa, ela gera de imediato um reflexo na Bolsa de Valores, na expectativa de empregar ou de desempregar, porque o sistema é muito volátil. Então, já numa virada de início de governo, com alguns pontos que comecem a ser mexidos, você já vê um aumento. E especialmente, André, se vocês observarem, tem muita coisa que a gente quer comprar, mas não tem. Então, existe assim, carros, por exemplo, tá? Então, existe um mercado para consumo. Quando existe um mercado para consumo, existe a possibilidade de produção. Existindo a possibilidade de produção, existe o emprego. Então, eu acredito sim, lógico, não vai ser nos 2 primeiros meses, é óbvio, mas numa cadeia que ela tem que vir para produzir. Tá? Eu vou dar de novo o exemplo dessa grande empresa que está vindo para uma das cidades da nossa RMC. Ela está em obra. Para fazer a obra, já automaticamente ela começa a movimentar a cidade. Logo vem o emprego, mas tudo isso leva seu tempo. Mas cada passo é um passo positivo para frente. Eu acho melhor do que tudo isso que nós vínhamos vivenciando. E, claro, muito também por conta da pandemia. E as eleições deixam as pessoas meio paralisadas. Então, eu vejo como que agora vai começar um movimento, né? Um movimento de querer produzir, um movimento de querer consumir. O Brasil e o brasileiro não é de ficar parado. Né? Eu acho que uma característica muito que nós temos é a gente leva um golpe, chacoalha e continua sempre para frente. Então, eu vejo dessa forma, que é um processo, lógico, não vai ser 2 meses, mas cada notícia que vai entrando vai movimentando. Agora, o Lead Campinas, ele tem quantas empresas, assim, dá para a gente situar, né? Porque o Lead, ele abrange grandes empresas e de diversos segmentos. Com relação a essa boa expectativa, a nossa RMC, ela tem várias vocações, porque ela é meio que dividida por segmentos dentro dela mesma. Né? Tem a região de Campinas, a região do Circuito das Frutas, depois tem a região de Indaiatuba, Sorocaba não faz parte, mas está por aqui também. Né? Então, Piracicaba não é RMC, mas está logo ali também com a indústria automobilística. Né? Todo mundo está nessa boa expectativa? Sim, deixa eu explicar um pouquinho o que é o LEAD. Então, o LEAD é um grupo formado há 18 anos. Eu
posso fazer menção a quantas empresas a gente tem na RMC, tá? Totalizando participantes em torno de 110. Mas o principal é que nós, como LEAD Global, somos 1.700 empresas, tá? Localizados no Brasil, são 16 unidades, estamos em 16 cidades, e no exterior em 8, tá? A soma dessas empresas forma uma força que nós não levantamos uma bandeira específica, nenhum setor específico. Nós somos multitemáticos e multissetoriais. Dentro do grupo temos indústria farmacêutica, serviços, segurança, produção de carros, locação de carros, então é toda uma abrangência diferenciada. Indústria de alimentos, então, por isso que eu te falo que ela engloba vários tipos de setores. Existem momentos, porque agora o agro está preocupado. Sim, lógico, existem diferenças de perspectiva, mas a perspectiva principal desse grupo sempre é a proatividade. E nós somos muito fortes no público-privado, que é a conexão do empresário com o poder público, porque eles têm que caminhar de mãos dadas. Não tem como um país florescer sem andar de mãos dadas com o poder público. E de forma positiva, tá, André? Nunca, às vezes, nos últimos tempos, a gente fala, vamos andar de mãos dadas do poder público, e isso se vê de uma forma negativa. Não é negativa. Dentro do LEAD RMC, Campinas, eu englobo Jundiaí, Paulínia, Jaguariúna, Campinas, lógico, Limeira, enfim. O potencial financeiro da nossa região é gigante. Nós somos o terceiro centro financeiro do Brasil. É uma força e uma potência muito grande. Às vezes a gente não dimensiona o tamanho das empresas que estão na nossa região. Então, potencial tem, existe uma proatividade muito grande. Nós, assim, somos super parceiros de prefeitos de toda a região, ministros, governadores, a gente recebe e faz questão de que os empresários trabalhem em conjunto, de forma muito positiva, tá? E se você até deu gancho para o que eu ia perguntar aqui nesse sentido de andar de mãos dadas, né? Nessa transição de governo, a gente falou até agora do governo federal, mas também do governo do estado, né? Mudando agora com o Tarcísio de Freitas. O LEAD, acredito eu, que já deve estar batendo na porta lá, falou, queremos reuniões, queremos bater um papo, conversar a respeito disso, né, com o governo estadual. Sim, sim, nós somos sempre presente, e inclusive dentro do próprio governo do governador Tarcísio, existem, né, outros partidos. Ele é uma pessoa extremamente técnica, extremamente consciente, entende do processo e das necessidades. Então, assim, o diálogo com certeza fluirá muito bem. E tem uma coisa assim que eu aprendi através dessa experiência do público-privado. Uma coisa são as eleições. Uma vez a pessoa assumindo o cargo, esse governante passa a governar para todos, tá? É muito raro, né? Sempre tem umas exceções, mas é muito raro o governante que não vira essa chave, tá? De pós-eleição saber que todos são brasileiros, todos são paulistanos e que tem que governar para todos, tá? Então, sim, nós já estamos, inclusive, para o ano que vem, a gente receberá governadores, ministros, como sempre fizemos, e assim, quem participa dos eventos do LEAD entende isso que eu estou tentando transmitir. Quando a gente se reúne de forma
proativa. A gente não levanta uma bandeira para falar mal de um ou mal de outro. Não, a gente tenta buscar sempre oportunidades de emprego, de negócios, gerar negócios. É isso que nós estamos sempre na busca. E isso que no fundo, lá no final, é o que importa, né? Negócios, porque negócios geram renda, renda gera emprego, emprego gera vendas e a economia gira e o Brasil melhora. Quero agradecer a Silvia Queiroz, que é presidente do LIDE Campinas, mais uma vez. Silvia, muito obrigado, viu, pela disponibilidade meio nesta semana de Natal e Ano Novo em nos atender e já te desejando aí um bom final de ano. Eu agradeço muito também, desejo a todos vocês um ótimo 2023 e com paciência e com dedicação, foco, disciplina, tudo é possível. Então, vamos pensar dessa forma muito positiva. André, muito obrigada. Obrigado, a gente que agradece e até mais. Agora, 10h30.